E como é que foi esse esquema, né? Que geralmente a gente tem até uma prima que é jornalista, e ela, no início da carreira, ela acabou, assim, se metendo em algumas matérias perigosas, né? Tinha que, volta e meia, subir uma comunidade, se expor numa greve, enfim, ou numa carreata, e teve até alguns problemas com o cameraman dela, enfim, na época, Sim, sofreu realmente, assim, um risco de vida. Bomba, né? Como que você conseguiu, cara, fazer, assim, desde o início você já sabia que era parte ambiental, ou você chegou a experimentar um pouco esse jornalismo, né, de tragédias, né, que a gente está mais acostumado a consumir, e depois você pulou para a parte ambiental? Como são restritos, né, os canais, como a gente sabe que não tem tantas opções, como é que você conseguiu encontrar o teu caminho? Acho que pode servir de inspiração para quem está aí, talvez é um jornalista e está pensando, cara, como que eu posso seguir esse caminho? Não aguento mais noticiar a tragédia, sei lá, algo assim. Cara, eu tive um caminho que eu falo que teve eu não sei se eu vou chamar de sorte, ou era para ser, né, para quem acredita em destino, porque eu, no meu primeiro período da faculdade, eu tive uma matéria chamada Introdução ao Jornalismo, né? Ciclo básico. E o meu professor era o editor do Eco. E aí eu fiz a minha matéria primeiro período. Tava mais preocupada com chopada do que com todo respeito, é verdade. Eu entendo. E tava ali. Só que eu tenho um perfil meio nerd, eu era uma boa aluna, pelo menos gosto de acreditar nisso e tal. E aí a gente tinha os textos e tal da aula, e de alguma forma chamei a atenção ali do professor Eduardo Pegurier, que era o editor-chefe do Eco. E aí ele, no final do período, virou pra mim e falou assim, eu gostei aí dos seus textos e tal, achei que você escreve bem, a gente tá abrindo uma vaga de estágio no Eco. Você não tá afim, não? E eu falei, caraca, primeiro período, uma chance... Acabei de terminar o primeiro período, uma chance de estágio. Vambora. Pensava em jornalismo ambiental naquela época? Não. Por quê? Porque não era uma possibilidade de mercado realista. Eu sempre gostei de natureza, eu sempre fiz trilha, sempre tive presente nesse universo e tive amor e respeito por ele. Mas eu não considerava isso como uma opção de carreira. E aí ele falou, vamos fazer estágio? Eu falei, vambora. E aí fiz um ano de estágio, aí saí, enfim, fui fazer intercâmbio, não sei o quê, e nunca desfiz esse vínculo. Conseguiu sair ali. Fiz umas frilas e tal, e voltei, no meu último ano da faculdade, eu voltei pro Eco, né, mais uma vez como estagiária, fiz mais um ano de estágio, mas aí já com mais maturidade de, né, final da faculdade, já tinha mais experiência, né, no próprio fazer jornalístico. E aí, chegou o final do ano, né, desse meu segundo ano de estágio, e aí eles falaram, vambora, entra na equipe. E entrei. E aí, foi pra mim, assim, um achado, porque pra mim era isso. Eu não via isso como opção de mercado lá no começo, quando eu quis fazer jornalismo, eu não falei, quero fazer jornalismo ambiental. Só que na hora que eu percebi essa oportunidade, eu falei, cara, é a chance de falar de uma coisa que eu amo, sabe? E me aprofundar, e tô tendo aqui, e fui embora. Hoje, isso foi em 2000 eu entrei a primeira vez em 2012, ou seja, já são 10 anos aí. Mudou muita coisa no mercado de jornalismo voltado para a cobertura ambiental. Hoje em dia, alguém que quer trabalhar com a área ambiental tem um mercado muito mais aberto para isso, até na grande mídia. Quem não tiver, então, o professor Eduardo e não tiver essa sorte, né? Exatamente. Hoje, então, já tem mais opções, Já né? tem mais opção. Eu não vou dizer que é fácil, porque ainda se você comparar, assim, nas redações de grande mídia, por exemplo, é um quadradinho, né? Mas daqui a pouco é cada vez mais uma necessidade de falar sobre, né? Então, acho que por isso que também tá crescendo junto com... Exatamente. Você vê, assim, né, eu vou chamar de último governo, porque já acabou, graças aos meus deuses. Ele foi, assim, ele foi tão... um desmonte tão grande da área ambiental... que por esse aspecto também ele trouxe uma visibilidade da mídia para a cobertura ambiental que nunca teve. Então, assim, do ponto de vista político, nunca houve tanta cobertura de meio ambiente como houve nesses últimos 4 anos. Amazônia, desmatamento. Desmatamento. Poxa, quem não viu, né, a coisa do Salles falando vou passar a boiada... Eu acho que nunca a população soube tanto o nome de um ministro do meio ambiente. Sim, verdade. Né? Porque isso, assim, foi um péssimo governo do ponto de vista ambiental. Eu tenho, enfim, não tenho o menor problema de falar isso. Não é uma opinião, é um fato. Mas que trouxe esse lado positivo fez muita gente cobrir esse assunto, porque o negócio cada hora era uma coisa nova, assim, e um desastre novo, enfim, então eu espero agora, né, assim, que essa atenção permaneça. Sim.
Né? Que a mídia continue falando sobre isso. Que a mídia continue falando sobre isso. Então, ou seja, desde lá de 2012 para cá, você entende que, pô, agora existem mais oportunidades para um jornalista que trabalha com o meio ambiente, né? E fazendo essa parte. A própria redação do Eco cresceu, é um reflexo disso também. É que eu vejo que, assim, tem seção de esporte, né? Tem seção de economia, tem seção de TV e afins, entretenimento. Mas não tem muitas seções do meio ambiente, né? Então, acho que acaba que naturalmente, né, são canais especializados, mais especializados realmente no meio ambiente. Parece que essas notícias estão migrando cada vez mais para as grandes mídias, né, os grandes canais, né? E uma coisa bacana também é ter o chip da pauta mesmo, porque o meio ambiente é um assunto transversal. Tá na economia, tá na sociedade, tá no turismo, tá? Então, assim, então você consegue também, se você tem um jornalista que cobre economia, mas que de alguma forma ele foi sensibilizado, e essas gerações estão vindo cada vez com isso mais entranhado, né? De pensar que ninguém é contra a proteção do meio ambiente, eu acho, né? Assim, por favor, você que tá assistindo, tem certeza que... O que assim, eu acho que às vezes falta as pessoas entenderem um pouco o que representa, ter um senso crítico maior de o que elas podem fazer, ou o que as coisas significam, né? Assim, né? Qual o impacto, né, de cada coisa, que às vezes é até a falta de educação, né? Em termos de educação ambiental mesmo, saber quanto tempo o material leva para se degradar naturalmente na natureza. Sim. Parece que essas informações não estão tão, né, disponíveis ou não são tão debatidas. Né? Ou então aquela coisa do o custo, né? Você olhar para isso e você só vê o custo de compra, você não entender que isso aqui produziu, que você gastou água, que você gastou... Então, todas essas percepções críticas, né? Acho que as pessoas não têm tanto. Mas se você perguntar para uma pessoa... inclusive, tem pesquisas que dizem isso. Você acha importante preservar a Amazônia? Acho que 98% dos brasileiros, na pesquisa que agora eu não vou saber citar a fonte, responderam que sim. Porque é um consenso, né? Tem que proteger a natureza e tal, tem que proteger... Sim. Só que aí na prática, né? Aí você entra, por exemplo, legal, você acha importante preservar a Amazônia. Você come carne? Como? Sim. De onde vem sua carne? Não sei, compro no mercado. Cara, o desmatamento, né? O maior vetor de desmatamento da Amazônia é a pecuária. E aí? Sabe? Vamos ter esse senso crítico. Não tô falando pra ninguém parar de... Não tô falando fazendo... Meu Deus, vai todo mundo virar vegetariano. Mas ter esse senso crítico do que as coisas significam, as pessoas têm menos. As pessoas têm a bandeira. Claro, proteger o meio ambiente. Aí, esse papel também é o papel do jornalismo ambiental. Legal. É você trazer esse conteúdo pra além do... Não, vamos proteger a natureza. O que isso significa na vida? O que isso realmente, sabe? O contexto que a gente vive. Sim. E tal. Então, é um pouco por aí.